Salve amigos, aqui é o Nath Pereira do canal Cruzeiro Vai Raposo. A gente vai analisar aí um vídeo do Linha de Passe, falando sobre o começo do Campeonato Brasileiro, concomitantemente aos campeonatos regionais. Os problemas que isso estão acarretando, né, e as perspectivas para o Brasileirão, que começa quarta-feira agora. Mas antes, peço que deixe like, comente e compartilhe. Ajude o canal, né, hypando se possível também. E caso vocês queiram, por exemplo, fazer compra nos portais Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Netshoes e outros, para cada um tem um link aqui, ó, com os produtos que você escolhe, entra no link, na lupa, escolhe os produtos que você quer comprar, vai ter preços especiais e ajuda os canais, ok? Vamos ao vídeo. Melhor ser rebaixado no campeonato estadual ou perder 4 jogos no campeonato brasileiro por conta de calendário e de poupar? Boa pergunta, e aí? Eu acho que você tem que levar. O time grande que briga por título brasileiro, ele tem que levar a sério o campeonato brasileiro. Não dá pra abrir mão de 4 jogos do campeonato brasileiro. Quem briga por título brasileiro? É o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, é isso? Cara, eu não sei. A gente, assim, eu acho que. Hoje a gente começa, eu começo sempre dizendo que Flamengo e Palmeiras brigam por título brasileiro. Tá. Este Cruzeiro que a gente hoje coloca como candidato a título brasileiro, a gente aplicou a outros times em anos passados. Em alguns desses casos isso se confirmou, como foi o caso do Atlético, como foi o caso do Botafogo. Em outros casos isso não se confirmou. Eu acho que, assim, isso vai muito... A gente também tem que aprender a respeitar o Campeonato Brasileiro no sentido de que a gente tem tanto clube grande e que faz loucura, e que às vezes são clubes grandes e irresponsáveis, que são premiados esportivamente por sua irresponsabilidade. Por 1, 2, 3 anos. Depois acontece o que aconteceu com o próprio Cruzeiro. Mas esse descarte de certos grandes clubes em Campeonato Brasileiro, é óbvio que esse crescimento de Flamengo e Palmeiras, e a gente está falando de 10 anos em que 7 títulos foram conquistados por esses dois times, né? É óbvio que esse crescimento absurdo dessas duas equipes vai cada vez mais diminuindo a chance dos outros. Mas eu ainda não consigo começar um campeonato brasileiro dizendo que a gente só tem 2 candidatos ao título. Não consigo. O que leva a polarizar a disputa é o seguinte: como tudo é caótico, e a gente está vendo isso aqui, e a gente tem algo que nós não vivemos ainda, que é o início do brasileiro no meio do estadual agora. Então, toda essa crise, por exemplo, São Paulo vive no estadual, ele tem que se livrar da crise e ele tem que ganhar no brasileiro. Ele começa o brasileiro com o Flamengo. A situação do São Paulo, ela é tão, o termo é insana, que o jogo contra o Santos no sábado estadual é mais importante que o jogo contra o Flamengo na quarta-feira. Então, Morumbi. Só que aí você inicia, do jeito que você falou, você inicia o brasileiro mal, jogando o estadual junto, a gente não tem, porque não tem ideia. Porque o que acontecia? Começava sem pré-temporada, sem férias, bagunçado do jeito que está, mas ia levando, o Brasileirão está lá longe, vai levando, as crises ficavam em torno do estadual. Não, e mais, né, Calçade? Agora elas vão colocar brasileiro e estadual junto. A tal da pré-temporada que a gente dizia que devia acontecer no campeonato estadual, e acho que foram anos e anos e anos repetindo esse discurso, isso de fato aconteceu nos últimos anos, para muitos dos clubes. Talvez para a maioria dos clubes, você via que os clubes faziam um trabalho de pré-temporada, de teste, de entender que jogador seria útil, não seria, de sentir se o moleque da base está pronto ou não está pronto. Eles usavam muito a primeira fase do estadual para isso. Agora, evidentemente, isso se complicou. Então, Nesse primeiro bloco, né, eles já entram falando sobre o Campeonato Brasileiro que começa agora, né? E o desafio que vai ser, né, para os clubes, que é uma surpresa, ele começar o campeonato jogando junto com o Campeonato Mineiro. Porque, apesar de que todo mundo fala que o Campeonato Mineiro não vale nada, mas todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. E tem um detalhe que se esqueceram nisso aí, né? Eles falam, vocês vão ver no decorrer da parte da continuação, eles esquecem que o campeonato regional hoje, ele serve de ranking sim para a Copa do Brasil, né? Alguns clubes aí precisam estar bem posicionados no campeonato para poder disputar a Copa do Brasil, que gera muito dinheiro. Não pode esquecer disso. Mas eles já começam colocando aí que para eles o favorito é o Palmeiras e Flamengo, né? Devido a 10 anos que esses times estão
no apogeu aí do campeonato. E o Cruzeiro eles põem como uma aposta, igual apostou no Atlético Botafogo que ganharam, e o Cruzeiro é isso. O Cruzeiro já teve tempos melhores que se destacou e hoje é uma aposta. Eu não acho, não. Acho que o Cruzeiro ele entra sim para disputar. E só não ganhou ano passado por erros de arbitragem. Continuo batendo nessa tecla. Bom, mas essa aí é uma história para outra hora, né? No segundo bloco agora, eles vão falar sobre a situação dos clubes no campeonato regional. Vamos aí. Tinha um lado positivo que era esse, para quem conseguia olhar para o estadual dessa maneira, e claro que muitos conseguiam e ainda depois brigavam pelo título, porque na hora do mata-mata vinha com o que tinha para valer. Só que agora, assim, você perdeu isso. A coisa da pré-temporada, ela não existe. A gente já vive o calendário europeu e não admite isso pelo seguinte, a pré-temporada brasileira vai ocorrer, a Copa do Mundo é de 11 de junho a 19 de julho. Então você tem um período longo. Pode dar 20 dias de férias, se quiser, e mais 20 dias de treinamento. Então, para compensar, e isso vai ter que ocorrer. Então, mas a gente é tão bom aqui, que primeiro a gente começa a jogar, depois a gente para treinar. Não é o contrário. Só que a gente está vivendo o calendário europeu, que é, se no meio do ano você vai ter férias e você vai treinar no meio do ano. Só que você já gerou uma crise nos 6 meses anteriores, porque você não se preparou para isso. Quer dizer, um negócio... E nos pontos corridos você tem um prejuízo muito grande. Prejuízo. Então, eu acredito que essa polarização, que Flamengo e Palmeiras conseguirão conviver nessa bagunça, por terem mais grana. Sim. Já os outros... E aqui o futebol brasileiro, ele tem um dos pilares do futebol brasileiro, é o fracasso. O Jean falou, o que eu vou estragar, né? Imagina, o clube tem que escolher. O que eu vou estragar aqui? A opção tem sido o brasileiro, porque ninguém está aguentando 38 rodadas. Então, o próprio Flamengo, durante um bom tempo, não priorizou. Eles vão investir Copa do Brasil, para ver até onde vai, que é uma grana enorme. Quem tiver em competição sul-americana, investe em competição sul-americana, porque você tem a quantidade menor de jogos, nenhuma te dá garantia, mas 38 rodadas, elas vão pesar. Claro que se você não terminar bem, você não pega nada no ano seguinte. Você não vai se classificar pelo brasileiro. Então, cara, sim, tem que esperar começar para ver o que vai acontecer. Mas... naturalmente, quem tem mais recursos, mais dinheiro e mais estrutura, porque Palmeiras e Flamengo hoje têm mais dinheiro porque eles se estruturaram. O Cruzeiro tem uma SAF que pode ser a melhor SAF do planeta, que é quando você tem um apaixonado, não é um grupo multiclubes, não é ninguém botando dinheiro do Cruzeiro, levando dinheiro do Cruzeiro para o Lyon, como faz o Botafogo. Então você não sabe para onde vai o dinheiro, de onde ele vem. Você tem alguém que tem muita grana. E até quando ele vai bancar. Porque o Cruzeiro... Olha, é verdade, os grandes clubes estão em situações difíceis no regional, né? Aqui, apesar da vitória do Atlético aqui, o Atlético ainda continua em terceiro lugar, né? Ele não pode tropeçar, o Cruzeiro idem, né? Mas é campeonato regional, como eu disse anteriormente, né? Ele serve de ranking, sim. E é título, né? Todo título é importante você começar. E tem o desafio de você jogar um campeonato regional, onde você usava para treinar o time, para depois disputar o brasileiro, né? Ele usava como vitrine, você aproveitava um jogador de base, olhava jogadores de outros clubes do interior ou de outros estados, você contratar e pôr do seu time para disputar o brasileiro. Agora não, vai jogar os dois concomitantes, ou seja, não vai dar para poder fazer essa pesquisa, ou seja, você vai treinar competindo. Só aqui no Brasil mesmo, já vai treinar competindo, né? E a situação é difícil. Até cito o exemplo aí que o jogo Santos e São Paulo, no final de semana pelo Campeonato Paulista, é mais importante que o início da rodada. Mas ele faz uma pergunta que eu acho interessante. É vantagem você abrir mão de 4 jogos do Brasileirão em favor do Campeonato Regional? É uma pergunta difícil, né? Será que se você perder esses 4 jogos, são 12 pontos, você recupera lá na frente? Onde o campeonato com bastantes clubes, né? Bastantes clubes jogando. Não sei não, acho muito difícil, né? Acredito que um time mesclado sim dá conta de disputar o campeonato regional, no caso de Cruzeiro, Atlético, os grandes clubes.
Flamengo lá não está dando conta. O Flamengo está colocando o time todo da base, né? 90% da base. Não está dando conta. Fez 2 partidas com o time principal, ganhou uma e perdeu outra agora. É lanterna do grupo, se não me engano. E corre risco no campeonato regional. Corre risco, sim. É difícil, mas corre, né? Não tem como negar que não corre, porque corre sim, né? Mas o fato é que para o Cruzeiro, quinta-feira agora começa o Campeonato Brasileiro, um jogo contra o Botafogo. Um jogo difícil, né? Porque a gente sabe que é um grande jogo, né? Um clássico, né? Do futebol brasileiro, mas que o Cruzeiro tem um repertório, tem um histórico muito recheado diante do Botafogo. Ah, mas histórico ganha jogo? Costuma ganhar sim, né? Tem ganhado. É muito difícil o Cruzeiro perder esse jogo. Acho até que o Cruzeiro vai fazer uma grande partida. Vai ser a redenção do Cruzeiro no ano. O Cruzeiro que ainda está em fase de treinamento, fase de adaptação, né? Acredito que ele vai se deslanchar a partir do jogo de quinta-feira contra o Botafogo. Esse é o momento ideal para o Cruzeiro, né? Porque é um grande jogo desse aí, né? Já é hora do técnico encaixar o time que ele tem na cabeça. Não adianta ter dó desse jogador daquele. O que eu tenho na cabeça é esse que vai jogar e ponto final, né? Então agora chegou a hora do técnico fazer isso, né? Inclusive até para as próximas rodadas do Campeonato Mineiro também, né? Não tem por que abrir mão. O Campeonato Mineiro falta 3 rodadas para ir para a semifinal. 3 rodadas, então não tem que preocupar, não. 4 jogos, são 5 jogos, né? 3 rodadas, semifinal e final. Então tudo é jogo único na semifinal, então acho que sim. Então não tem que preocupar muito não, né? Tem que treinar jogando, paciência, né? É isso que o calendário nos permitiu, devido às férias de meio de ano que haverá no campeonato. Excelente esse vídeo do Linha de Passe. Curta aí, compartilhe, deixe like, né? E aquele abraço para vocês. Fui!